Olá pessoal, dando continuidade ao estudo da obra Temas da Vida e da Morte do espírito Manuel Filomeno de Miranda, vamos ao capítulo 18, que tem como tema Suicídio sem dor. Vejamos o que ele coloca. A cegueira propiciada pelo materialismo no momento da defecção da matéria, ora identificada como energia condensada, tem levado alguns teóricos das filosofias pessimistas a proporem o suicídio como solução para os dissabores, insucessos e sofrimentos defrontados. Ele coloca de maneira clara, né, que o materialismo causa ou cria uma cegueira, em especial nesses cientistas que hoje enxergam a matéria como nada mais, nada menos do que uma condensação de energia. E diante do desespero, né, do dissabor pela vida, da perda do interesse por ela, torna-se lícito optar pela porta do suicídio, tendo em vista que, sendo energia, e nós já sabemos que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, a ideia materialista é que nós voltemos a ser energia sem consciência de si próprios. Então, para eles, é uma possibilidade viável. Fórmula de efeitos contrários apresenta-se simplista, como se fora constituída de elementos mágicos propiciadores para a equação final e definitiva de todos os acontecimentos da vida. Sonho que se converte em pesadelo inominável, reaparece na atualidade, sob emulações alucinadas, fascinando os desencorajados na luta e os fracassos de resistências morais para os enfrentamentos inevitáveis. Então, eles colocam que é uma fórmula, né? Essa questão da saída pelo suicídio é uma fórmula que é um efeito totalmente contrário, porque o indivíduo não terá uma solução mágica do problema que o levou a essa atitude. Então, esse sonho de sair da vida pela porta do suicídio e essa ser de forma indolor, deixa de ser um sonho e passa a ser um grande pesadelo, porque só o fato de deparar-se com a vida do outro lado já se percebe que os problemas não foram solucionados e agora soma-se ao problema original a própria condição desse espírito. Selecionam e propõem esses investigadores da ilusão quais as mais eficazes técnicas para o autocídio sem dor, induzindo as criaturas desnorteadas para o mergulho da consciência no grande sono, com o consequente aniquilamento do ser. Tal comportamento, pelo insólito de que se reveste, demonstra a utopia em que foi transformada a vida e a ausência de finalidade a que foi reduzida. Então, esses investigadores, né, da ilusão, eles propõem essa saída através de mecanismos que a priori não apresentam dor nenhuma e acabam induzindo essas criaturas que já trazem tendências, às vezes, né, no atavismo, bem como outros que não têm essa força moral para suportar as dificuldades, mostrando, de alguma forma, que essa vida ela se apresenta para muitos sem uma finalidade, como se estivéssemos aqui num jogo de dados aleatórios sem ter uma grande razão para que nos encontrarmos. E com esse tipo de visão, obviamente somada a essa ideia materialista que nós somos apenas uma condensação de energia, é possível, na perspectiva deles, que agindo dessa forma e de maneira indolor, simplesmente o indivíduo se apague, né, desapareça de uma vez por todas, levando, obviamente, nesse processo de desaparecimento, o elemento que causou essa opção, ou que levou a essa opção. E ele continua: tomando o efeito pela causa, pensa-se em suprimir aquele sem alcançar esta, mas complicando a linha das consequências por falta da cessação dos fatores que as desencadeiam, ou seja, tomando o efeito pela causa, ou seja, busca-se fugir à dor, né? E obviamente
anulando esse fenômeno doloroso, que de fato seria aquilo que mais geraria o problema, tem-se a ideia de que a grande dificuldade ela está encerrada. No entanto, na medida em que se descobre a realidade do espírito, a causa que desencadeou esse ato permanece vivo, logo gerador de profundas conturbações. Malabaristas do imediatismo, esses pensadores acreditam que a morte do corpo significa o fim da existência, desprezando, na sua rebeldia contumaz e ociosidade emocional contínua, todos os fatos probantes de que o ser real e primitivo é o espírito, sendo o corpo a indumentária que o reveste temporariamente e de que se serve para um fim útil. Ou seja, esses que têm a visão apenas do hoje, como se a vida se resumisse do nascimento ao túmulo e quando se chega a ele, né, até lá, porque antes disso, pela visão materialista, você pode optar por conta própria, eles deixam de lado, por conta dessa rebeldia quanto mais e da ociosidade emocional, que é o que ele coloca aqui, por não aceitar aquilo que as pesquisas de alguma forma já provam, que é a realidade do espírito imortal, que este ser consciente independe da matéria e que a matéria nada mais é do que uma indumentária, uma vestimenta para que a gente possa se relacionar na própria Terra. Então, obviamente, como eles não consideram essa realidade, acham que podem optar pelo suicídio usando técnicas que levem a ser indolor, não levando em consideração que esse ser consciente e pensante irá continuar, obviamente, arcando com todas as consequências advindas desse ato. Se se detivessem a auscultar a natureza, diminuindo o tresvario que se permitem, constatariam que o caos e o nada jamais fizeram parte do cosmo, e que a ordem é a geratriz de todos os fenômenos, causa de todas as ocorrências. Como efeito, nada ou pessoa alguma foge desse equilíbrio, sendo a fraude e a burla desconhecidas nos soberanos códigos da criação. A natureza por si só já fala do equilíbrio. Quando nós olhamos a teoria do Big Bang, saímos de uma explosão para a ordem, o que é algo bastante estranho, porque frequentemente a explosão causa desordem. Então não existe no mundo algo que esteja representado pelo nada. Então essa ideia de que morrendo o corpo esse indivíduo se desaparece, isso não é real. Pelo contrário, como ele coloca nesse segundo item, com efeito, nada ou pessoa alguma foge desse desequilíbrio. Então não há fraude, não há fuga, não há suborno em relação à lei divina. Nós não conseguimos fugir a essa realidade. Então a vida, ela estua em todas as partes, tanto quando nós estamos na matéria ou fora dela. Então essa possibilidade, essa ideia de que o autoauxílio será indolor, ele pode até ser, em termos fisiológicos, mas ele não representa a realidade para o espírito que é o ser pensante de fato. Nada deve justificar o autocídio, porquanto a sucessão das ocorrências muda a cada instante o quadro em que se vive. Óbvio, nada justifica o indivíduo querer exterminar ou acabar a sua própria existência, até porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a alguns minutos, talvez até segundos. Então, como nós não sabemos, né, como as coisas nos levaram a essa situação de desespero, também podemos ter a mesma possibilidade da mudança desse panorama dentro de minutos, horas, dias, meses, na certeza de que tudo passa. Então, nada justifica, porque a impermanência em nossa existência, ela é uma constante. E ele completa esse raciocínio. Vejamos, o que ora é desgraça, logo cede lugar à esperança. O que se apresenta como dissabor, de imediato se converte em bonança. O que se manifesta como desdita, a seguir se modifica para alegria. O que hoje é dor insuportável, amanhã é dor aceitável. Passam as horas e alteram-se as circunstâncias, gerando novos acontecimentos que mudam a paisagem emocional, física, social, econômica e moral do homem. Ou seja, ele mostra de maneira bastante explícita essas modificações que a vida naturalmente apresenta e que nós não temos uma bola de cristal nem a capacidade de perceber
quando isso há de terminar. Inclusive no próprio Evangelho segundo o Espiritismo nós vemos isso. Quando é o término da nossa prova? Né? Mas temos uma certeza, que vai terminar. Então, como tudo passa, e compreendendo que Deus é soberanamente justo e bom, não podemos ir de encontro, porque afinal de contas nos cabe a submissão, a obediência a essas leis, porque o melhor estará acontecendo para o espírito imortal que somos. Lutar por vencer as vicissitudes é inevitável, desde que a própria injunção biológica é uma constante faina, em que nascimento, morte, transformação e ressurgimento se dão por automatismos na maquinaria fisiológica, ensinando à consciência a técnica do esforço para a preservação da vida. Então essa luta por vencer, né, as vicissitudes, as dificuldades, essas mudanças repentinas em nossa vida é algo inevitável, desde que a própria injunção biológica, a própria vida em si, ela é formada por ciclos, por alteração. Se nós pararmos para avaliar uma coisa, quando estamos com um paciente ou com um amigo, alguém internado no hospital, vamos perceber lá aquele eletrodozinho que se coloca no coração, né? Aqui no tórax, para perceber as batidas do coração. E a gente vai perceber que a vida é feita de fato de altos e baixos. E quando ela se torna linear, é porque acabou. Então, se nós compreendermos que a vida é feita dessas mudanças, é o exercício que precisamos para estimular, para adquirir, né, as virtudes necessárias a cada um de nós. O pretenso suicida, que consumou a trágica fuga da responsabilidade, jamais se libera como é natural dos resultados nefários do seu gesto, sempre deslocado por ferir na agressão furiosa o mecanismo do instinto de conservação da vida, que governa a existência animal e o possui como fator para a sua preservação. Ou seja, aquele que consuma essa atitude, ele jamais vai se libertar desses resultados imediatos. Obviamente que pela lei divina, dentro dos séculos, ele irá resgatar esse ato, mas a custo de muito sofrimento desnecessário. Então, por quê? Porque ele está atentando não só contra a lei divina, mas além da lei divina, dentro desta lei, a lei da conservação. Então, nós vamos contrários à própria natureza. E quem é contrário à própria natureza, segundo o livro dos Espíritos, está sendo contrário à lei de Deus. E por conta disso, surgem consequências naturais. É importante também salientar isso, para que não venhamos a pensar que é um castigo, que é uma punição, porque a própria consequência já é a punição. Então, essa dor, ela é uma dor que vai fazer com que esse indivíduo retorne ao caminho certo, agora a custo de muito sofrimento. Orgulhoso ou pusilânime, irresponsável ou vão, o suicida não se evade de si mesmo, da sua consciência. Torna-se, aliás, o seu próprio algoz, cujas penas o gesto lhe impõe e que resgatará em injunções 1000 vezes mais afligentes do que na forma em que ora se apresentam. Na hora em que os espíritos disseram que a lei divina está na consciência, esse indivíduo que opta por esse tipo de fuga, ele não vai fugir à lei, ele não foge de si mesmo e torna-se o seu próprio juiz, logo o seu próprio algoz, e perceberá a grande necessidade de resgatar esse equívoco. E como ele coloca aqui, em injunções 1000 vezes mais afligentes. Porque o ser pensante, essa dor que impulsiona o indivíduo a agir dessa forma, não está no corpo, está no espírito. Na hora em que ele opta pelo suicídio, seja indolor ou não, o corpo ele serve como um atenuante das nossas sensações. Então o espírito agora nem corpo tem mais para atenuar. Então ele vai sentir com total intensidade a emoção, o sentimento, a tristeza, a ingratidão, aquilo que o impulsionou a agir dessa forma. Então ele agora terá somado a causa que o levou às próprias consequências, o que torna a situação realmente bastante dolorosa. A burla que se permite, através de supostos meios indolores para sofrer a desencarnação, hiberna por algum tempo, em espírito, até o momento em que desperta mais vilipendiado e agônico, vivo, estuante de vitalidade, padecendo as camarteladas que a superlativa imprudência provocou. O fato dela ser indolor
faz com que ele passe um tempo hibernando. No entanto, cedo ou tarde irá acordar, vivo, repleto de energia, estuante de vitalidade, e agora, obviamente, padecendo todas as dores, né, muito mais intensas, ou seja, superlativas. É óbvio que ninguém ludibria a consciência cósmica, que se expressa na harmonia do universo e vige, pulsante na consciência humana individual. Ou seja, ninguém foge à consciência cósmica, ninguém engana. Por mais que venhamos a querer ajustar a lei ao nosso modo, podemos ter até atenuantes, mas enganar, ludibriar, não conseguimos. Necessário que o homem assuma as responsabilidades da vida e instrua-se nas leis que lhe regem a existência, aproximando-se e reunindo valores de que possa dispor nos momentos de desafio, a fim de superá-los e reorganizar-se para os futuros cometimentos até o instante em que se lhe encerre o ciclo biológico. Estará então liberado da matéria, mas mantido na vida. Ou seja, é necessário que nós venhamos a conhecer essas leis. Entrando em contato com elas e optando por caminharmos nela, estaremos, obviamente, plantando a nossa paz, o nosso desligamento da matéria da melhor forma no momento em que a lei divina achar que devemos, no ciclo natural da existência. Então, essa é a nossa grande responsabilidade, né? Daí, espíritas, amai-vos, instruí-vos, conhecer essas leis e vamos aprimorando os nossos valores. Nas aparentes mortes sem dor, provocadas pelos que desejam fugir ou esquecer, o sofrimento moral tem início quando se elabora o programa da evasão e jamais se pode prever quando terminará. A consciência humana é indestrutível, portanto, o suicídio de qualquer espécie é a arrematada loucura, um salto no desconhecido abismo da imprevisível desesperação. Então, por mais que aparentemente seja indolor, esse sofrimento ele já inicia logo no momento em que se pensa e ele vai se estender até onde nós não sabemos onde nem quando. Então, de fato, a consciência humana ela é indestrutível, onde apresenta as leis divinas e, obviamente, como essa consciência perdura após o fenômeno da morte, a pessoa estará consciente do problema que o levou a isso, somado à intensidade das dores acumuladas por esse ato. Que de fato venhamos a fortalecer a nossa fé, acreditar na existência desse Deus, nessas leis divinas, na certeza de que o amor dele às vezes se apresenta de forma a nos causar dor, não por um castigo, mas simplesmente a nossa colheita do ontem. E como ele muito ama, tendo como para nós um projeto do nosso amadurecimento espiritual, faz com que venhamos a entrar em contato com a nossa própria escolha. Mas sempre nos dá a força necessária para suportarmos essas dificuldades por nós plantadas ontem. O suicídio jamais será uma alternativa viável, tendo em vista que o ser real, ele é imortal, saindo da vida para a vida. Até a próxima. Muita paz.